Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos indo para a nossa aula número 21 já. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho. Espero que todos vocês estejam bem aí em casa, tá? Todos tranquilos. Hoje nós vamos terminar a nossa unidade que fala sobre consumo consciente, tá? Então nós começamos lá na página 56, né? A abertura do consumo consciente. Depois tivemos os gráficos de coluna, gráfico de pizza. Tivemos também tabela, né? Uma das lições de casa de vocês foi sobre tabela, lembra? Que eu pedi os 5 municípios mais populosos de São Paulo e aí vocês fizeram a tabelinha, tá? Tudo isso fazia parte desse consumo consciente. Depois nós vimos uma entrevista com a presidente de uma ONG, tá? Então, o gênero textual entrevista, aqui bem explicadinho, pergunta e respostas, características do gênero textual entrevista. Depois nós tivemos aqui uma reportagem que foi falado sobre o artista Vic Muniz, a importância dele, do trabalho dele, né? Por quê? Por que é tão importante assim o trabalho dele? Porque ele tira arte do lixo. Então ele vai lá no lixão, ele fotografa pessoas, ele constrói esculturas, ele pinta quadros a partir do lixo. Vocês podem perceber aqui que o pano de fundo dessa pintura, dessa obra dele, é o lixão. Então, tudo aquilo que nós descartamos em casa, para ele, vira obra de arte, né? Então, é muito importante esse trabalho que ele faz. Inclusive, é bem recente, é bem atual, porque aquela novela Avenida Brasil, ela foi reprisada agora há pouco tempo, e ela foi um grande sucesso. A novela Avenida Brasil retratava, tinha alguns quadros do Vic Muniz na abertura. Então é legal você perceber que também vai para a televisão essas obras de arte, né? Depois, lá na página 71, nós temos um texto que fala sobre a ação humana e a escala geológica do tempo. E eu sei que eu já li esse texto na aula passada, mas eu vou ter que ler de novo, porque as perguntinhas daqui de trás se referem a ele. E se a gente não ler, a gente não vai conseguir saber a resposta. Mas é rapidinho, eu tenho certeza que vocês não vão se incomodar com essa leitura, tá? Então vamos lá, página 71, ação humana e escala geológica do tempo. Aí você tem uma fotografia, né? Lixão em Buíque, no Pernambuco. A produção excessiva de resíduos é uma das consequências do consumismo. A entrevista concedida por Ana Neca aborda um dos mais importantes temas da discussão da atualidade. O consumo tem o poder de transformar o mundo. A ampliação da oferta de produtos aumenta a geração de resíduos e continua demandando a exploração dos recursos naturais como fonte de matérias-primas. Essas ações causam enorme impacto ao meio ambiente e ameaçam a vida na Terra. Desde a Revolução Industrial, há 250 anos, os incrementos tecnológicos têm aumentado a capacidade de produção e a possibilidade de o ser humano modificar a paisagem natural, por exemplo, convertendo enormes territórios de florestas em pastagens para gado e produção agrícola, e usando os combustíveis fósseis carvão e petróleo que contaminam o ar. Essas e outras intervenções alteram o aspecto da superfície terrestre e o clima do planeta, pois, embora as mudanças climáticas globais sejam eventos naturais, o aquecimento global da atualidade é uma anomalia na dinâmica natural da Terra, intensificada pela ação do ser humano. Desse modo, no atual período geológico há uma mudança notável, causada diretamente por nossas ações, como nunca havia sido observado em períodos anteriores. A atual era geológica do planeta é definida como Holoceno e começou aproximadamente 11 mil anos com o fim da última era do gelo. Naquele período, o nível dos oceanos elevou-se após um grande degelo, mudando a distribuição geográfica de espécies animais, vegetais e do próprio ser humano. Outras modificações aconteceram e continuam surgindo em razão de fenômenos geológicos como erupções vulcânicas e terremotos, ou de processos lentos como a erosão e a sedimentação em rios, lagos e oceanos. Alguns especialistas propõem que podemos estar em uma nova era geológica, o Antropoceno, porque, diferentemente do que ocorreu na Era do Gelo, as mudanças observadas nos últimos tempos são causadas por uma força que não faz parte da dinâmica natural da Terra. No entanto, é apenas uma proposição que está sendo discutida no âmbito acadêmico. Oficialmente, a era geológica atual é o Holoceno.
Ainda que não haja um consenso sobre a real dimensão da interferência humana na paisagem terrestre, essa discussão nos ajuda a refletir no poder que podemos exercer como consumidores de causar mudanças. Se o consumo atual contribui para a degradação do meio ambiente, ele também pode promover transformações para melhorar a vida no planeta. Como foi dito na entrevista, se repensarmos nossos hábitos cotidianos, escolhermos marcas sustentáveis e combatermos o desperdício, impulsionaremos grandes empresas e governantes a rever suas ações. A mudança de comportamento certamente reverterá problemas ambientais sérios e proporcionará melhores condições de vida à nossa geração e às gerações futuras. Certo? Muito bem. Agora na página 72. Desculpa. Desculpa de novo. Não é Covid, tá? Vamos lá. Vamos comparar enquete e entrevista. Leia os trechos a seguir e compare-os antes de responder as questões. Trecho 1. Então aqui você tem um gráfico, né? E foram feitas algumas perguntinhas. Ó. Critérios importantes na decisão de compra dos consumidores entre produtos com mesmo preço e qualidade. Então, se você vai ao supermercado e encontra o mesmo produto com o mesmo preço e a mesma qualidade, ou seja, dois produtos com o mesmo preço e a mesma qualidade, por que você escolhe um e não escolhe o outro? Aí foram feitas algumas perguntinhas para nós consumidores, né? Durante a produção, animais não tenham sido maltratados. Você leva isso em consideração? Tá? Que os animais não tenham sido maltratados? Por quê? Porque existem produtos, principalmente produtos cosméticos, que eles são primeiro testados em animais. Então uma empresa lá lança, por exemplo, um protetor solar novo, tá? Vai ser o melhor de todos. Só que antes dele lançar no mercado, ele faz testes em coelhos, em ratos, em cães, em gatos. Então, por exemplo, passa o protetor solar no olho do gatinho. Se causar irritação, pode ser que cause irritação no humano também. Então, esse é um problema grave, né? Até que ponto os animais estão à mercê de nós, humanos, né? Por que eles precisam ser testados primeiro? Né? Então, isso influi na sua opção de compra? Olha a propaganda. Passou. Outra perguntinha que foi feita para os consumidores. Você olha se a empresa que está produzindo tem uma boa relação com a comunidade? O que quer dizer isso? Por exemplo, se aqui em Mogi Guaçu tivesse um fabricante desse protetor solar que nós estamos imaginando, né? Será que essa fábrica que produz esse protetor solar, ela trata bem os funcionários? O que quer dizer tratar bem? Tratar bem que significa ter os funcionários registrados com todos os direitos, ter o direito a férias, a 13º. O funcionário tem direito a uma cesta básica, vale transporte, enfim, todos os direitos desses funcionários são pagos. Isso é ter uma boa relação com a comunidade. Primeiro, ela tem que tratar bem os funcionários dela. Tratar bem, quando a gente fala, não é meu amor, meu lindo, meu querido. É principalmente pagar todos os direitos, aquilo que é de direito do trabalhador, tá? Selo de proteção ambiental. Será que a empresa ela está preocupada com o meio ambiente? Que a empresa esteja comprometida com a redução do consumo de energia. Será que essa empresa faz investimentos em seus equipamentos industriais para que se gaste menos energia? Nas nossas casas a gente procura economizar energia. Então o que você faz? Você apaga as luzes quando não está usando, você desliga alguns aparelhos quando não está usando e uma série de medidas que eu tenho certeza que os pais e as mães ficam falando para vocês. Apaga a luz, não precisa tomar banho tão quente e assim vai. Será que as empresas também fazem isso? Também existe essa preocupação com a redução de energia, do consumo de energia? Tá? Que o produto tenha selo de garantia de boas condições de trabalho para empregados também. Isso entra lá no bom relacionamento com os empregados também, né? Que a produção seja brasileira, que o produto seja brasileiro. Então, você tem dois produtos lá no supermercado. Os dois produtos têm o mesmo preço, a mesma qualidade, só que um é fabricado no Brasil e outro é fabricado, por exemplo, na Coreia. Qual dos dois você escolhe? É muito bom que você escolha o produto brasileiro. Por quê? Porque o produto brasileiro gera renda, gera emprego para a indústria local.
O produto importado, não, tá? Que a marca do produto seja reconhecida, é importante a marca? Então, foi feita uma pesquisa. O que as pessoas acham? Olha lá, esse verdinho aqui, olha, 42% das pessoas achou que é muito importante. Que a marca seja mais sustentável, que o produto seja orgânico, que a marca tenha prestígio, que a marca seja mais tradicional, que a marca seja mais utilizada pelas pessoas que você conhece, que a marca seja a que faz mais propaganda e que a empresa seja pequena. Então, essas perguntas foram feitas assim: você acha que isso é importante? Você acha que é importante a empresa fazer propaganda? Você acha que é importante que a marca seja mais utilizada pelas pessoas? E aí, pelo gráfico, você vê as respostas, né? Então, esse foi o trecho 1 lá do começo do texto. Trecho 2. O que é consumo consciente? O consumo consciente acontece quando os consumidores pensam nos impactos negativos e positivos daquilo que consomem. Como? Com conhecimento sobre a história dos produtos e dos serviços, sua influência no orçamento, no meio ambiente. 1. Assinale as alternativas que associam corretamente os gêneros estudados. Então você tem a 1, A, B, C e D. Tanto a enquete quanto a entrevista consistem em um conjunto de perguntas que são respondidas com opiniões pessoais ou informações específicas. Sim, a letrinha A está certa, tem mais uma, tá? Então você põe um xizinho lá. A enquete e a entrevista são baseadas em perguntas, tá? Perguntas com opiniões pessoais, certinho. Letrinha B. Ambos os gêneros, ou seja, a enquete e a entrevista, são compostos de pesquisas expositivas feitas por especialistas, resultantes da coleta de informações, números e estatísticas. Pesquisas expositivas? Não é assim que é feito. C. Tais gêneros consistem em relatos críticos da sociedade feitos por cientistas e acadêmicos? Não. Tanto a enquete quanto a entrevista são baseadas nas respostas dos consumidores, das pessoas entrevistadas. D. A variante empregada nas perguntas deve ser formal, com linguagem objetiva, clara e acessível, de modo que cada pessoa que responda a enquete ou a entrevista possa entender as questões sem dificuldade. Sim, a letrinha D também está certa, tá? A linguagem não pode ser nem informal, daquela que usa abreviaturas, que usa gírias, mas ela também não pode ser uma linguagem técnica, a ponto da pessoa não entender. Ela tem que ser no meio termo, ela tem que ser um formal, mas acessível a quem está ouvindo, a quem está respondendo. 2. A entrevista e a enquete podem ser veiculadas em diversos portadores textuais. Pessoal, mais uma vez, portador textual é o lugar onde o texto é publicado, tá? O texto foi publicado no jornal, então o portador textual é um jornal. O texto foi publicado em um site, então o portador textual é o site. Foi publicado em uma revista, o portador textual é a revista, tá? O portador textual é o lugar onde foi publicado. Então volta lá. A entrevista e a enquete podem ser vinculados em diversos portadores textuais, pode ser vinculado em diversos lugares, tá? Quais são eles? Escreva alguns exemplos. Onde que uma entrevista e uma enquete pode ser publicada? Pode ser publicada em sites, em revistas, jornais, tá? Etc. Então, qualquer enquete, qualquer entrevista pode estar sendo publicada nesses lugares, tá? Às vezes somente, por exemplo, no rádio, né? O programa fez uma pergunta lá para os ouvintes e depois ele publica, pode ser no rádio também, pode ser na televisão. Então, esses são alguns exemplos de, olha a palavrinha, portador textual. Portador textual é onde foi publicado. O exercício 3 eu não vou fazer agora, tá? Eu vou deixar para quando nós voltarmos. Tá? O exercício 3 ele começa aqui e ele vem todo na página 73, nós vamos fazer juntos, certinho? Agora nós vamos lá na página 74. Na página 74, nós temos ali entrevista e o pedacinho ali, recordar. Para recordar as características do gênero, faça as atividades a seguir. 1. Então você tem lá exercício 1, A,
B, C e D. Depois você vai ter o 2 também com A, B, C e D. B, C e D. Vamos ver aí o que está pedindo. 1. Assinale a alternativa que define o registro usado pelo entrevistador em uma entrevista. Lembrando, registro formal, registro informal. Registro formal, aquele que você usa para conversar com determinadas pessoas. Não é o registro que você usa, por exemplo, na hora do recreio para brincar com seus colegas. Não é o registro que você usa no WhatsApp para mandar mensagens, tá? É um registro mais elaborado. É uma escrita que você usa, por exemplo, na prova de história, geografia, ciências, português, ou seja, uma escrita correta, uma escrita adequada para aquela situação, tá? Então, qual é o registro usado pelo entrevistador em uma entrevista? É formal, como linguagem erudita, conceitos abstratos e termos técnicos? É informal, conforme o contexto de uma conversa cordial? É formal, de acordo com a norma padrão, mas direta e acessível? Ou é informal, como entre pessoas íntimas, familiares e amigos? 1C, pessoal. Ela é uma linguagem formal, mas acessível. O que quer dizer acessível? Aquela linguagem que não é técnica. Quando você vai ao médico, por exemplo, e ele começa a usar termos técnicos, termos médicos, provavelmente você vai sair da consulta médica sem entender o que ele falou, né? Agora, ele pode ser formal e deixar o assunto fácil. Como? Usando palavras do seu conhecimento, do conhecimento de todo mundo, tá? Isso quer dizer, de acordo com a norma padrão, ou seja, não usa gírias, não usa abreviaturas, mas direto e acessível, quer dizer, fácil de entender, acessível, você consegue entender, tá? Então, a 1C. 2. Em relação às perguntas que compõem a entrevista, assinale a alternativa correta. Devem ser breves e genéricas para que o entrevistado não dê respostas simples. B. Deve restringir-se a pedir informações objetivas como idade, endereço, profissão. C. Devem ser objetivas, mas adequadas para que o entrevistado desenvolva sua opinião. Devem expressar a opinião do entrevistador e argumentar com o entrevistado. Letrinha C de novo, pessoal. 2C, ou seja, as perguntas que compõem a entrevista devem ser objetivas, mas adequadas para que o entrevistado desenvolva sua opinião. Então você faz uma pergunta objetiva e ele responde aí de forma que ele consiga dar toda a opinião dele sobre o assunto, né? Certinho? 3. Cite os elementos que devem constar da introdução de uma entrevista. Quando você vai fazer uma entrevista, quais são os elementos que você vai usar na introdução? Então vamos colocar o 3 aqui, ó, bem bonitinho. Uma entrevista, pessoal, ela tem que ter informações sobre a pessoa, quem é a pessoa, qual o nome dela, qual é o nome dela, a idade, onde ela trabalha, tá? Tem que ter um motivo para ela estar sendo entrevistada para aquele assunto. Ela tem que conhecer pelo menos o assunto, ou participar do assunto, ou aquele assunto ser da realidade dela, né? Você tem que ter também o tema e o objetivo da entrevista. Então, tudo isso logo no começo, logo na introdução, antes de começar a escrever as perguntas e as respostas, quando você vai passar para o papel a entrevista, então lá no primeiro parágrafo você tem que ter as informações sobre a pessoa, qual é o tema da entrevista, ou seja, o tema da entrevista é consumo consciente, o tema da entrevista é qual a sua matéria preferida na escola, ou qual é o seu programa favorito, qual o seu estilo musical, enfim. E para quê? Qual o objetivo da entrevista? Ela vai ser publicada em algum lugar? É apenas uma curiosidade sua? Essa entrevista faz parte de um trabalho de escola, por exemplo? Então tem que ter também o objetivo, certo? Pessoal, aqui nós terminamos essa unidade, certo? Toda essa parte 74 e 75
são exercícios que têm que ser feitos em sala de aula presencialmente, tá? Como eu tenho certeza que em breve nós vamos estar juntos novamente, aí nós deixamos para fazer essas 2 páginas na sala de aula, certo? Um beijo para vocês, terminamos aqui nossa unidade, prontos para começar mais um. Beijo!